E a Bíblia diz que eles foram até a casa onde havia o endemoniado. E é interessante que o texto grego diz que era aquela casa, aquela casa. Lembra quando você estava crescendo, havia uma casa na sua vizinhança de que todos tinham medo? Era aquela casa. O grego é muito claro, era aquela casa. Era a casa que ninguém queria chegar perto, havia lendas sobre aquela casa. Todos sabiam sobre esse homem, porque esse homem tinha um espírito imundo, e a palavra imundo quer dizer malévolo, violento, raivoso, perigoso. E os 7 filhos de Seva achavam que podiam lidar com um homem endemoniado naquela casa. Então eles foram para aquela casa e começaram a exorcizá-lo pelo nome de Jesus. Mas por que eles usariam o nome de Jesus se eram pagãos? Eu vou explicar a você por que, e você vai achar interessante se gostar de estudar a Bíblia. Na cidade de Éfeso existia uma coisa chamada Cartas Efésias. Anote isso, você vai achar interessante. Cartas Efésias. E cartas efésias eram famosas por todo o mundo do primeiro século porque eram fórmulas mágicas. Não tem nada a ver com o livro de Efésios. Se chamavam cartas efésias. Estranhos conglomerados de cartas que pareciam uma grande bobagem, uma coisa sem sentido, mas se acreditava que de alguma forma essas pequenas fórmulas tinham poderes especiais e se você as lesse corretamente, se falasse com a entonação correta, que elas de alguma forma liberavam poder. E eles até acreditavam que se você conjurasse o nome de anjos ou de deidades especiais em conexão com essas fórmulas mágicas, que de alguma forma isso lhe daria poderes especiais de algum espírito demoníaco, e especialmente judeus vagabundos como esses homens que viajavam de lugar para lugar, eles carregavam esses pergaminhos e esses livros e todas essas fórmulas mágicas e tentavam usar todas elas. Mas agora um novo homem na cidade chamado Paulo. Este homem tem tanto poder que até pedaços das suas roupas, como fetiches espirituais, estão expulsando demônios. E ele usa um nome que nunca se ouviu antes, Jesus. Esse nome não está em nenhuma das nossas fórmulas, mas obviamente esse nome tem algum tipo de poder mágico. Então decidiram que tinham que usar o nome de Jesus, tinha que fazer parte de uma nova fórmula. Então foram àquela casa do outro lado da cidade e entraram na casa e disseram: te esconjuramos por Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio respondeu dizendo: Jesus eu conheço. A palavra conheço, do grego gnosco, Jesus eu conheço intimamente, eu já tenho contato com ele há muito tempo. Mas então ele diz: Paulo eu conheço. É a palavra epistama, completamente diferente. A palavra epistama quer dizer: Paulo nós viemos a conhecer há pouco tempo por observação externa e vigilância. Paulo já tinha chegado à cidade de Éfeso, esses demônios tinham associado a ideia a Paulo. Pois agora tantos demônios estavam sendo expulsos, que os demônios estavam pairando ao redor de Paulo, fazendo vigilância, observando ele. Algum tipo de nova força tinha chegado à cidade. Então os demônios diziam literalmente: Jesus nós conhecemos há muito tempo, e sabe, Paulo é alguém recém-chegado e devido às nossas táticas de vigilância, nós viemos a saber das suas atividades, mas quem são vocês? Não sabemos nada de vocês, não fizeram nada para ter nossa atenção. É literalmente o que quer dizer. E a Bíblia diz que o homem possuído por demônios pulou sobre eles. A palavra pular no grego significa pular como uma pantera. Este homem foi tomado por movimentos de animais. Ele pulou sobre eles. A Bíblia diz que ele bateu neles. E quando eles fugiram daquela casa, a versão King James diz, nus e feridos. A palavra feridos é a palavra grega, é literalmente a palavra grega traumatizados. Totalmente.
traumatizados. E por causa desse evento, o verso seguinte diz que toda Éfeso e toda a Ásia Menor veio a conhecer sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, e o seu nome foi engrandecido. O homem mais endemoniado da cidade conhecia o nome de Jesus. E de repente toda a cidade empolvorosa. Aqui está o nome que é sobre qualquer outro nome. O monstro mais demonizado da cidade conhece o nome de Jesus, e Jesus, Jesus, Jesus. E esse evento foi repetido e repetido e repetido até que finalmente trouxe tamanho choque em toda a cidade de Éfeso, que as pessoas começaram a vir para confessar e mostrar as suas obras e queimar suas obras diante de Deus. E é isso que eu quero que vocês vejam. Veja o que ele diz. Atos capítulo 19. Ele diz o seguinte no verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles e o nome do Senhor era engrandecido. E muitos deles que creram vieram. Você viu isso? Eles vieram. É interessante essa palavra vieram, porque a palavra vieram quer dizer que eles estavam vindo e vindo e vindo e vindo e vindo e vindo. Não foi só um evento de um dia só, quando algumas pessoas foram salvas. Havia multidões de pessoas que literalmente vinham para Cristo, e quando vieram, confessaram e mostraram suas obras, e muitos deles que usavam artes curiosas, a palavra grega é praxis, que descrevem a própria prática de feitiçaria. As cartas efésias, as fórmulas mágicas, os feitiços, eram escritas em pequenos pedaços de papéis e em livros. Eles trouxeram tudo junto e fizeram o quê? Eles as queimaram diante de todos os homens. E é isso que eu quero que vocês vejam. Um dos melhores exemplos de arrependimento genuíno em toda a Bíblia. Quando queimaram estas coisas, eles as queimaram. Era a intenção deles de deixar para trás cada parte do seu passado. De erradicar tão completamente, de varrer, de forma que nunca pudessem voltar de novo. No dia que eles queimaram todas aquelas coisas, para eles era o ponto de não retorno, era o ato de deixar o pecado e de ir para Deus, e quando queimaram aquelas coisas estavam indo pelo canal principal, para o reino de Deus. E a Bíblia diz que fizeram isso diante de todos os homens. Fizeram diante de todos. Uma fogueira como essa chamou a atenção da cidade inteira, porque o que eles estavam fazendo era absolutamente chocante para uma cidade pagã. Mas fizeram publicamente e fizeram sem vergonha. Você tem que entender, estes pergaminhos, estes fetiches, estas fórmulas mágicas, como pagãos, eles viam essas coisas tão sagradas como você vê a Bíblia. Eram artigos sagrados para eles. E para eles queimar aquilo publicamente era uma renúncia de qualquer conexão com o passado. Estavam declarando que toda a conexão com o passado estava completamente terminada, foi um completo término. E o que eu quero que vocês entendam é que quando Deus chama as pessoas para se arrepender, repitam arrepender, Ele frequentemente requer uma amputação completa. Uma amputação completa de amizades passadas, relacionamentos passados, lugares passados, práticas passadas, um término, uma amputação completa. E há milhões de cristãos por todo o mundo que podem testemunhar que Deus requer exatamente isso. Uma separação, amputação, um término de lugares passados, amigos passados.
de pessoas que eram tidas como preciosas e eram muito queridas para suas almas, mas que não são mais compatíveis com quem eles são em Cristo. E desta forma Deus vem requerer uma separação radical, que é dolorosa para a carne, mas é necessária. E a disposição de uma pessoa, ouça com atenção o que eu vou dizer, a disposição de uma pessoa em separar o seu presente do seu passado é confirmação de que o arrependimento é genuíno. E quando essas pessoas em Éfeso vieram para Cristo, elas estavam tão distanciadas dessas coisas do passado que se arrependeram de um pecado e dissessem, sabemos que isso é um pecado, mas é uma coisa de família, é uma coisa preciosa para nós, então vamos pôr numa caixa e pôr em algum lugar na garagem, no sótão ou no porão. Deus não permitiria isso. Deus não permitiria que guardassem porque sabia que em algum momento no futuro eles poderiam querer dar uma olhada outra vez. Quando as coisas ficassem dolorosas, a tentação seria ir para aquelas coisas de novo. E a palavra que João Batista usou no livro de Mateus, ele disse é requerido, que eles ponham um machado na raiz dessas coisas. E no dia que eles queimaram e aquilo virou fumaça, aquilo foi a prova, foi a verificação de que seu arrependimento era real. E eu fico imaginando como eles ficaram ali olhando para o fogo, itens que tinham sido passados de gerações em gerações, tinham vindo das mãos dos seus avós, chegaram a seus pais e agora tinham sido dados a eles quando os colocaram no fogo e assistiram com alegria, sabendo que agora pertenciam a Cristo. Provavelmente também lágrimas caíam por suas faces, quando perceberam também que aquele era um ponto de onde não podiam mais voltar tudo o que eles conheciam do seu passado, tudo aquilo que viviam, tudo que acreditavam, todas as suas emoções, tudo aquilo tinha sido queimado, desapareceu. Arrependimento. Estavam completamente livres. Eu quero dizer algo, amigos. É um erro pensar que você se tornou um cristão pelo processo de osmose. Vir para a igreja e cantar alguns hinos não vai te fazer um cristão, você não vai mergulhar em alguma coisa e sair de lá cristão. Jesus não é seu terapeuta. Este não é apenas um programa de bem-estar. Esse não é apenas um ambiente no qual você se insere e recebe um novo humor para a sua vida. Não é uma nova filosofia. É uma mudança radical e se você realmente nunca se arrependeu, é por isso que você não tem os sinais da salvação em sua vida. Então hoje eu quero fazer uma pergunta. Quando você veio para Jesus, deu a Ele apenas seu coração? Ou Deus exigiu que você deixasse algo para trás? Do que você abriu mão? O que Deus exigiu que você amputasse? Que pontes Deus exigiu que você queimasse para que você nunca voltasse? O que você ainda tem operando na sua vida hoje que um cristão realmente nascido de novo não deveria ter operando na vida? Deus sabe. O arrependimento é a exigência de Deus. E para uma pessoa vir completamente para Cristo, para experimentar a conversão completa e o abandono completo dos laços do passado, é exigida uma completa e absoluta entrega a Jesus Cristo. Os 8 sinais que eu mencionei para você hoje são evidências de que a semente de Deus realmente vingou no coração de alguém.
E se esses sinais não estão em sua vida, você provavelmente não é salvo. Aqui hoje, provavelmente você não é salvo. Nunca esqueça Mateus 7:21. Por favor, escreva. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quanto a Mateus 7:13-14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ir para a igreja, até mesmo ler a sua Bíblia, dar seus dízimos, fazer coisas boas, servir na igreja, não faz de você um cristão e também não prova que você é salvo. E se você tiver uma única dúvida sobre a sua salvação, é melhor dar ouvidos a ela, porque o inferno é um lugar real. E hoje você pode resolver essa questão para sempre. Se você duvida da sua salvação, hoje você pode deixar de lado os medos, parar de se preocupar com o seu futuro. A única coisa que pode te impedir de vir à frente é o que outras pessoas vão pensar sobre você. Mas no dia que você acordar no inferno, você não vai estar mais muito preocupado com essas pessoas. Essa é a questão mais séria das suas vidas, meus amigos. E eu quero dizer que quando você vier, se você deu a Jesus apenas seu coração, você provavelmente não é salvo. Ele nunca pediu seu coração. Ele pediu sua vida. Sua vida. Você se entregou completamente a Ele? Você tem os 8 sinais que eu listei? Você tem certeza? Você tem certeza que é salvo? Se você tiver uma única dúvida, então você acaba de ouvir a mensagem mais importante que já ouviu em sua vida. E hoje é o dia de você fazer algo sobre isso. Eu quero toda a cabeça curvada, todo o olho fechado. Pai, te agradecemos por esse tempo na palavra de Deus. Te agradecemos porque tua palavra é tão clara. E, Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas nesse lugar hoje que não têm absolutamente certeza que são nascidos de novo. E em o nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, eu amarro o espírito de orgulho que poderia impedir pessoas de resolver essa questão. E, Pai, se pessoas têm dúvida depois dessa mensagem, eu te agradeço por essa dúvida. Eu te agradeço, Pai, por essa dúvida que nos põe de joelhos para termos certeza. Te agradecemos por isso, Pai.